década de 70, já faz algum tempinho, não é? Eu tomei assim conhecimento do marketing, não na faculdade. O meu conhecimento foi na prática mesmo. Eu trabalhava no setor químico e passei para um departamento de, naquela época era vendas e marketing. E de lá para cá eu fiquei apaixonada por esse assunto. Naquela época, na verdade, eu trabalhava, isso foi aproximadamente em 77, mais ou menos. Eu fiquei, assim, vislumbrada pelas coisas que nós estávamos estudando. Mas, no fundo, era como potencializar essa satisfação do cliente, que era uma coisa que eu não tinha noção, que nós poderíamos, na verdade, atender diferentes necessidades. Então, eu ingressei no marketing industrial e no setor químico e farmacêutico. Nesse setor, eu fiquei 12 anos. Era uma empresa americana, e depois eu passei por uma outra americana, desculpa, uma outra alemã, e sempre no planejamento estratégico de marketing. Então, uma vez por ano, eram empresas muito sólidas, né? Era a Henkel, era a True, eram empresas que, na verdade, trabalhavam com o tempo, essa noção do tempo, que é outra coisa também que eu acredito que nós, brasileiros, não temos na nossa cultura essa preocupação de planejamento. Então, foi bastante interessante eu conhecer como a gente podia, com algumas variáveis, trabalhar com o planejamento. E, na sequência, eu tive, assim, a chance de ir trabalhando com outros marketings. Eu era um ponto fora da curva, porque, na maioria das vezes, as pessoas entravam na empresa e era saudável, vamos dizer assim, entre aspas, né, que o funcionário ficasse lá 18 anos, 20 anos, tinha até prêmios para isso. Mas eu queria, na verdade, conhecer outros tipos de marketing. E aí eu tive a possibilidade de conhecer marketing de varejo, onde eu trabalhei na Dixie, marketing de atacado também lá, personagens infantis nos produtos, que foi também muito apaixonante, e também com atacado, naquela época estavam formando os grandes atacadistas aqui no país, então eu tive também a oportunidade de conhecer esse outro tipo de marketing. E passei também por marketing de serviços, onde eu trabalhei, inclusive, na Abril, fui gerente de grupo de produto lá, com a nova concepção, era tão engraçado, né? Trabalhar com CRM, conceito inicial de CRM, onde a importância era não diga alô no telefone. E sempre, lógico, trabalhando com as metas dentro da empresa, mas não esquecendo que a responsabilidade do marketing era prestar atenção no cliente, e não só aquela meta a curto prazo. E nesse crescimento todo, eu tive a possibilidade também de trabalhar com marketing político. Eu trabalhei na maior sindicato do país, né, que é o Sindicato Patronal de Transporte Rodoviário de Carga, onde aí, junto com os varejistas, eu fiz uma pesquisa e descobri coisas assim bastante interessantes, e saiu um livro, um projeto, né, nos grandes centros urbanos, o problema que tem as cargas. E esse é um problema que ele não terminou. Ele vai lá dos anos 80 e continua até hoje, porque nós não temos essa ligação desses estudos entre os anseios da comunidade, a responsabilidade que tem que ter alguns órgãos governamentais, os supermercados, que são estabelecimentos comerciais atacadistas, varejistas, e os próprios atacadistas, que são os centros que recebem esses produtos. Muito bem. Em paralelo a tudo isso, que já era bastante trabalho, né? É lógico que eu tinha minha vida particular também, mas eu gostei tanto de planejamento, que comecei a vislumbrar outras áreas. Em paralelo, montei uma agência de propaganda, onde nós atendíamos algumas empresas e fazíamos até as propagandas do tempo áureo, aí, né? As propagandas de televisão, as propagandas em revistas, em jornais. Isso me deu aí um alicerce, um conteúdo muito bom, porque eu tive a chance de trabalhar nesses vários setores. Também em paralelo, sou professora universitária há mais de 40 anos e tive a possibilidade de estar com a formação, estar junto à formação de mais de 10 mil alunos e, lógico, profissionais,
desse setor especificamente de marketing, e estudando os P's cada vez mais, onde fiz uma das primeiras especializações na Escola Superior de Propaganda e Marketing, depois, na sequência, eu fiz um mestrado, onde eu me ative mais ao atendimento do consumidor, né? E depois eu fui mais profundo ainda no varejo, estudando o comportamento do consumidor nas lojas, onde eu fiz um doutorado. E foi muito legal, porque aí eu entrei um pouco nessa parte tão nova de neurociência. Mas eu não parei por aí. Hoje continuo com uma empresa com um perfil um pouco diferente daquela que era só agência de propaganda. Hoje nós estamos inseridos aí dentro do conceito de marketing digital, que é muito importante, mas eu queria salientar uma coisa. Apesar de nós dizermos marketing digital, os conceitos de marketing continuam sendo os mesmos. E o nosso objetivo ainda é atender o cliente, não importa onde ele esteja, se ele esteja numa loja ou se ele esteja nas redes, né? Mas a gente tem que descobrir as suas necessidades e atender sempre para satisfazê-las da melhor forma possível. Então, ultimamente, eu estou migrando para esse conhecimento. Eu não posso dizer, assim, de 5 anos para cá, eu já estou nele, e também prestando serviços para um P muito importante do marketing, que é o P de pessoas, auxiliando os profissionais nesse momento, né, que nós estamos passando de pandemia, com tantas novidades no mercado, e propiciando a eles alguma estabilidade no sentido de suas decisões, para a carreira, no âmbito de empresas, também com planejamento. É isso que eu estou fazendo hoje. Eu sou uma apaixonada, volto a dizer, por marketing, então eu sou uma pesquisadora, na verdade, desse assunto. Vai ser difícil eu deixar esse assunto morrer. Olha, houve uma mudança muito grande também no marketing, porque em todas as épocas, o que eu acho que é mais saudável, tanto para os consumidores como para as empresas, é que surge uma ética mais estabilizada, uma responsabilidade social, uma responsabilidade ecológica. Isso os profissionais hoje precisam estar mais atentos às legislações. Não que antes não houvesse, mas eu vou dar um exemplo. O próprio cigarro, né? Ou a própria venda de produtos infantis nos meios de comunicação. Hoje, as pessoas, os profissionais têm que ser mais responsáveis, mais conscientes com relação. Então, dentro do marketing, isso que é bastante interessante, ele houve essa evolução. Não é que ele estagnou. Se nós observássemos as lojas lá para 1920, como eu sou uma estudiosa, do que a gente tem hoje, é lógico que alguns princípios são os mesmos, de satisfazer os clientes, só que as técnicas e as responsabilidades evoluíram. Então, isso é que é gostoso para um profissional atuante na carreira de marketing. É essa evolução, é essa flexibilidade, não é uma coisa estanque. Vou dar um exemplo. As leis também evoluem, não é verdade? Mas elas evoluem de uma forma um pouco mais lenta do que os anseios da sociedade. Então, eu acho que, nesse sentido, o marketing ele se torna muito mais interessante, porque ele é muito mais próximo a essas necessidades. É uma área que você consegue ver mais a rapidez do que você observa em outras áreas. Por exemplo, uma outra coisa, nós vemos hoje carreiras na área de marketing, não dá mais para o profissional não se ater à necessidade de estar junto ao conhecimento da tecnologia, né? A gente tem, um exemplo, a lei de proteção de dados, tão importante hoje para as empresas, e os profissionais de marketing têm que saber disso, não é mesmo? A Academia Brasileira de Marketing, ela tem, lógico que tem acadêmicos, mas ela tem um objetivo de trazer essas informações de profissionais para profissionais. São discussões, são depoimentos de pessoas que querem, na verdade, continuar inseridas e atuantes dentro dessa área. Então, é bastante importante.
para mim, em especial, ser reconhecida no hall da fama como um profissional, foi um fato que só me deixou, assim, bastante, feliz com aquilo que eu, cursei aí, o que eu fiz, né, da minha área, porque quantas vezes nós fazemos tantas coisas e as pessoas não reconhecem. Então, ser reconhecida por profissionais da área, tendo feito alguma coisa para o meu país, para as empresas, para os consumidores, isso foi bem importante, é uma faceta. A segunda faceta, que me deixa também muito feliz em participar desse grupo de profissionais, é justamente isso, é o networking. Já faz mais de 10 anos, na verdade, que eu venho conversando, atuando, trocando experiências com esses profissionais. Em nenhum outro lugar eu acredito que a gente consiga o que se consegue lá dentro, que é essa troca de experiências. E eu chego até a dizer que, por vezes, é uma troca de experiência até entre amigos, porque não existe aquela, é confidencial, é segredo, eu não troco porque é concorrência, não. Na verdade, ela vem somar com a experiência que você consegue ouvir e ver, né, de outros profissionais. Então, eu acho muito importante, muito satisfatório eu estar participando dessa associação, dessa academia.